Eles aparecem cada um por sua vez, mas sem conexão óbvia ou importância especial. Agora, isso pode parecer estranho, porque o próprio Tomás usa a lista dos 7 na organização de suas disputadas questões sobre o mal. De fato, os 2 artigos da Suma que introduzem os 7 vícios são extremamente próximos do artigo paralelo sobre o mal. Mas um estudo de qualquer um dos textos mostrará que Tomás faz afirmações muito limitadas sobre a divisão dos vícios capitais. Tomás insiste que os 7 não são as raízes ou pontos de partida de todos os pecados. Eles são, em sobre o mal, aqueles fins para os quais o desejo é ordenado, principalmente, ou em sua maior parte, na suma, aqueles vícios dos quais surgem outros mais frequentemente, mas não exclusivamente. Para Tomás, portanto, um tratamento de vícios organizado em torno da lista gregoriana das 7 é fundamentalmente enganosa. A Suma inova quando substitui a ordem serial por uma ordem mais abrangente e simultânea, de acordo com a virtude. A mudança na ordem exige que a lista de virtudes seja rastreada de classificações acidentais ou causais para uma classificação essencial. O resultado não é apenas maior clareza ou compreensão, mas uma forma teoricamente justificada, dentro da qual organizar o extenso material tanto dos catálogos morais quanto dos resumos dos casos. Dentro dessa nova forma, sob sua lógica precisa, a sodomia faz sua discreta aparição como uma subespécie de um vício familiar. Então vamos ver o que a sodomia, né, é na Suma Teológica de Tomás de Aquino. A sodomia aparece na Suma Teológica de Tomás em 2 questões sobre o vício da luxúria. Ou seja, em uma parte considerável na reescrita de Tomás sobre a confusão da instrução teológica e moral. A primeira questão, em 5 artigos, começa restringindo as noções recebidas de luxúria e, em seguida, defende um ensinamento autorizado sobre como a luxúria causa outros pecados. Segundo Tomás, a luxúria é propriamente um vício de excesso em prazeres venéreos, embora seja aplicado secundariamente a uma série de excessos autoindulgentes, como a beber muito vinho. Para Tomás, assim como para Alberto, a luxúria deve ser entendida como relacionada principalmente aos prazeres venéreos. É um vício na medida em que é um excesso de prazer. Não há pecado no uso de coisas venéreas, de acordo com a maneira e a ordem adequadas, ou seja, atenção, conforme direcionado para o fim da geração humana. Há qualificações aqui, é claro. O uso das mulheres é um bem menor que impede a pessoa de alcançar a virtude completa. Então, fazer sexo com mulher é um bem menor, né? Não é. Há uma gradação aqui, né? A restrição tem o objetivo de disciplinar o uso negligente de um termo que em Peraldo abrangia uma série de prazeres, desde roupas macias a banhos quentes. A questão termina defendendo o ensinamento de Gregório Magno, de que a luxúria é um pecado capital com várias filhas, incluindo o ódio a Deus e o desespero. A questão seguinte, de Tomás, propõe uma divisão da luxúria em 6 tipos: fornicação, simples, adultério, incesto, defloramento, rapto e vício contra a natureza. Tomás cita como sua autoridade para essa divisão um texto de Graciano, mas Graciano está distinguindo não 6 tipos de luxúria, mas 5 tipos de relação sexual ilícita, e ele o faz em uma ordem diferente sem mencionar os vícios contra a natureza. Tomás está de fato escolhendo uma variação de divisões da luxúria correntes na Faculdade de Teologia de Paris, divisões essas que derivaram de Graciano por meio de Pedro Lombardo.
Aqui e em outros lugares, Tomás defende a precisão da lista de 6 contra alternativas autorizadas, incluindo quatro passagens de Paulo. O corpo da questão 154 percorre as 6 espécies da lista de Tomás na ordem recebida. A única adição significativa à taxonomia é a subdivisão do vício contra a natureza. Esse vício compreende a obtenção de poluição sem dormir junto, fazendo isso ao dormir com um membro de outra espécie, dormindo com alguém que não seja do sexo adequado e fazê-lo de outra forma que não a natural, seja usando um instrumento impróprio ou usando certos modos monstruosos e bestiais.